Conforme a gente combinou, eu vou dar, então, início à nossa última mesa do dia. Está aqui a nossa última mesa do dia, a nossa tela? Bom, gente, a gente vai conversar um pouco agora, né, depois de um dia aí longo, super produtivo, espero que vocês estejam super inspirados, cheio de aprendizados. E a gente separou realmente, né, para esse momento, depois de muita discussão de acesso, né, de incorporação, o que é que tem de novidade mesmo, né, no horizonte da oncologia? E, óbvio, né, a gente também fez essa pergunta para os nossos convidados, pensando um pouquinho, né, em caminhos e desafios para que todo esse horizonte novo de inovação, que vem revolucionando a nossa oncologia, né, o nosso mundo do câncer, o que a gente precisa fazer, obviamente, para também ter tudo isso disponível. E aí a gente, obviamente, foi além e trouxe, né, integrantes essenciais do tratamento do paciente com câncer, que hoje a gente não pode, né, falar de tratamento sem lembrar da importância da patologia, né, Dr. Clóvis, e do quanto o mundo da patologia também hoje é a grande porta de entrada para a gente tomar uma série de decisões e garantir, inclusive, o melhor tratamento para o paciente. A gente vai falar de cirurgia oncológica, a gente vai falar de medicina de precisão, a gente vai falar de radioterapia. Então, já quero convidar aqui os palestrantes para compor a mesa. Por favor, Dr. Clóvis Klock, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, que eu tenho certeza que está com a gente no Fórum Oncoguia desde o primeiro. Dr. Rodrigo Pinheiro, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Muito obrigada, Dr. Rodrigo. Dr. Fernando Moura, que também já está aqui com a gente desde manhã, né, médico oncologista clínico do Einstein, membro do Comitê Científico do Oncoguia. Dr. Robson Ferrigno, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, super parceiro aqui do Onco também. Eu nem vou mais perder tempo. Dr. Clóvis, vou passar a palavra para você, então. Bora começar? Boa tarde a todos. Só para a técnica, tem 2 videozinhos, então precisaria do som nos vídeos, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos desafios da patologia. Eu vou tentar fazer alguma coisa meia rápida aqui, são bastante slides, mas vamos rapidinho aí. O mundo todo mudou, né? Então, para quem não conhece, aqui era o primeiro computador que tinha, e era bom, né? Porque tu já digitava e já imprimia, então tinha uma impressora, era bem moderno esse computador. E as coisas tudo foram mudando, né? Quem lembra os primeiros carros? Ninguém daqui, todo mundo lembra aqui os primeiros computadores, e hoje o computador está na mão, os carros já são elétricos, a gente está mudando totalmente, por total necessidade, e a gente tem que mudar muito mais coisas. A gente está vendo o que está acontecendo lá embaixo no meu estado, a calamidade que está o Rio Grande do Sul, e a gente tem que mudar. Os carros elétricos, repensar tudo que nós estamos fazendo de agressão a esse mundo e mudar. Ainda é tempo, daqui a pouco não vai mais dar tempo. Antigamente se batia foto, a Kodak teve a grande chance de... O engenheiro fez a primeira máquina digital, mas eles acharam que aquilo era bobagem. Kodak não existe mais. Hoje você tira foto de qualquer celular. Isso é uma foto minha, feita do iPhone, que todo mundo diz que é um péssimo celular para fazer foto. Mas eu não sei usar Android, então, para mim, a melhor coisa que tem é o iPhone. Isso aqui é um videozinho, então eu queria correr com esse videozinho. Tem condição de botar som ali, só para mostrar como é que é a patologia. Pode rodar para mim o vídeo, por favor. Não rodou? Não está rodando o vídeo? Oi? Não, tinha, porque eu testei, mas tudo bem. Vamos lá. A patologia ela vem desde o século XIX. A patologia praticamente pode-se dizer que surgiu com anestesia, com a capacidade de você operar os pacientes. Então, nós estamos juntos aí, Rodrigo. Quando os cirurgiões começaram a conseguir arrancar as coisas de dentro sem o paciente ficar gritando, a gente conseguiu também fazer a patologia.
Então, a patologia anatômica, onde antes a gente só olhava, fazia dissecção de cadáveres, depois foi a patologia celular, olhando através do microscópio, a gente foi mais adentro e a gente chegou hoje na patologia molecular e a patologia computacional. Com a utilização de técnicas bem sofisticadas, a patologia deixou de ser apenas um método artesanal. E hoje é uma especialidade onde os diagnósticos requerem muito mais tecnologia e requerem que o médico patologista tenha a habilidade de dominar várias áreas dentro do diagnóstico. E isso dá um tratamento muito mais eficaz para o paciente, né? Mas nós temos alguns problemas. Nós temos, no Brasil, essa é a demografia médica 2020, 3.445 patologistas para atender todo o Brasil. 220 e poucos milhões de habitantes. 56% são mulheres, 12% dos patologistas tinham mais de 70 anos, 2,1% abaixo de 29 anos. 50% dos patologistas estão na região sudeste, 20% no nordeste, 14,5% no sul, 9,5% na região centro-oeste e muito poucos na região norte do Brasil. Nós temos 1,4 patologistas por 100 mil habitantes. O ideal preconizado pela Organização Mundial de Saúde é 4 a 5 por 100 mil habitantes. Nós temos uma ocupação em torno de 50% das residências médicas. A patologia não é considerada uma área prioritária pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação. Então, o estudante que quer fazer patologia, ele não tem alguns benefícios que as áreas prioritárias elas dão ao residente, como postergar o pagamento do FIES. Então, se o guri, a menina, quer fazer patologia, ela vai começar a residência, mas tendo que pagar o FIES. Então, ela vai pensar duas vezes, vou fazer uma outra área onde eu posso postergar o pagamento do FIES. E a patologia, como a gente vê, tem 1,4 e não é considerada área prioritária pelo governo. Essas áreas foram consideradas em 2013. A gente, desde então, luta para virar área prioritária. O cenário da patologia no Brasil. Movimento de verticalização de grandes grupos, grande volumetria de exames, avanço da patologia hospitalar com foco no suporte de oncologia, dificuldade de contratação de médicos patologistas, isso em todos os serviços, sejam privados, pagando bem, serviço público, em concurso público. Há um problema, escassez de médicos buscando a patologia como especialidade, e a ausência de fellows em subespecialidade, ou seja, aquelas áreas onde o patologista, o médico patologista, vai ter uma especialização, como dermatopatologia, hematopatologia, patologia endócrina. Então, a gente tem uma dificuldade também em ter os fellows na área. A patologia digital ela ajuda bastante. O que é a patologia digital? É a utilização de scanners para captação de imagens, de lâminas, utilizando telas de computador para visualização de imagens histológicas diagnósticas. Hoje eu trabalho quase que 100% com telepatologia dos meus laboratórios, então eu não trabalho mais com microscópio, hoje eu trabalho com tela de computador. Quando eu viajo, na semana passada fui viajar e no voo daqui a Paris eu fiquei trabalhando, dando diagnóstico, 38 mil pés, dando diagnóstico dos meus pacientes. Então, com essa possibilidade, você consegue melhorar o teu trabalho, você trabalha, dá mobilidade até para poder desempenhar uma função de participar de alguns outros eventos, ou mesmo viajar, passear, fazer o que você quiser. Então, dá essa mobilidade. Muitos serviços hoje no Brasil, eles estão com boas plataformas de telepatologia. Então, aqui, esse vai rodar esse vídeo? Também não vai rodar o vídeo. Gente, tudo bem aí? Que difícil. Alguém aí para ver se... Não roda? Não tem vídeo? Bem, então são vários scanners que nós temos no mercado. Eu queria mostrar como é que funcionava. De várias marcas, a gente está tentando
junto ao governo, que a gente tenha subsídio para poder ter isenção de impostos, para poder fazer a importação do scanner e isso ajudar a uma melhoria na patologia a nível de Brasil e até no serviço público. Então, é assim que a gente pode trabalhar hoje, pode usar até uma mesa gamer, pode usar uma tela ela que não seja reta, não seja plana. Então, tem várias maneiras que você pode trabalhar hoje dando o diagnóstico. Os benefícios, os patologistas mais presentes nos hospitais para congelação, participação de tumor boards, educação de residentes e fellows, diminuição de custos com logísticas, menos transporte de materiais de pacientes e até menos deslocamento, né? Tu imagina, dependendo de onde tu mora, aqui em São Paulo, tu pode levar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, tu vai estar trabalhando em casa, ou vai estar trabalhando numa central que pode ser próxima, que pode ser feito, isso ajuda bastante. Capital pessoal, pode ter patologistas expertos em subespecialidades, podendo dar suporte a diversos centros. Então, eu posso ter um hematopatologista trabalhando em diversos centros, dando os diagnósticos daqueles linfomas para vários serviços. Isso melhora muito a qualidade do laudo. Criação de uma rede de patologistas, nacional e internacional, validade e implementação de subespecialidades, volume de casos, fácil acesso às lâminas quando necessário. E também a gente está começando a utilizar várias ferramentas de inteligência artificial. Eu sempre digo, eu levei a primeira discussão de inteligência artificial num congresso brasileiro de patologia lá em, sei lá se foi 17, 19, onde eu já falava, a inteligência artificial é só você mudar a ordem das letras, em vez de ser IA, AI. É o aumento da inteligência. Você usa a inteligência artificial para aumentar a tua inteligência. E eu trabalho já com telepatologia, o primeiro trabalho no mundo de utilização de ferramentas free para diagnóstico em patologia foi meu, apresentei no Congresso Europeu de Telemedicina em 2007, 2008, e desde então a gente tem trabalhado para a melhoria e da difusão da telepatologia. A regulamentação da telepatologia foi em 2019, foi uma das primeiras especialidades a regulamentar a telemedicina no Brasil, foi a patologia. A gente trabalhou desde 2016 até 2019 e a gente conseguiu regulamentar pelo Conselho Federal de Medicina. O patologista, ele também é protagonista na medicina personalizada, aonde, além de a gente dar o diagnóstico, a gente consegue ajudar o oncologista na determinação de qual o melhor tratamento através de vários exames, tanto de imunistoquímica quanto de patologia molecular, e dando ao paciente uma possibilidade melhor de tratamento. E as alterações moleculares, a gente pode buscar elas por as grandes alterações cromossômicas, as translocações, rearranjos, amplificações, deleções, vai por hibridização in situ, EGT-PCR, PCR de sequenciamento e a imunistoquímica. São os vários métodos hoje que a patologia pode auxiliar muito o tratamento dos pacientes oncológicos. Isso é uma inovação totalmente disruptiva da patologia, porque antes a gente começou lá dissecando cadáver, depois dando diagnósticos, e além disso aí, agora a gente vai lá dentro da célula e a gente consegue destrinchar esse cromossomo, esse RNA, esse DNA, e a gente busca essas alterações e ajuda muito nossos pacientes hoje. A imunistoquímica é um casamento da imunologia com a histologia, dando uma amplificação de sinal, dando diagnóstico, prognóstico, classificação de tumores e também ajudando no tratamento, os companion testes. A patologia digital imunistoquímica, a gente consegue melhorar bastante também esse diagnóstico, podendo auxiliar muito, inclusive com a utilização de inteligência artificial.
E a inteligência artificial na patologia a gente precisa, porque há uma redução do tempo de análise de cada caso, porque são poucos patologistas e as ferramentas podem ajudar a determinar o melhor campo ou fazer um screening daquilo que é benigno e ajudar o patologista. A gente tem ferramentas que a gente mede com precisão o tumor, especialmente muito importante em casos de melanoma, para dar um Breslow muito bem dimensionado. A gente consegue melhorar muito o diagnóstico. Controle de qualidade, dá uma redução de erros diagnósticos, aumenta a produtividade médica, e análises complexas para a predição de comportamento biológico ou de resposta às drogas através da inteligência artificial. Os algoritmos eles exibem os comportamentos semelhantes assim, à inteligência humana, são redes complexas que tentam imitar caminhos neurais humanos e assim aprender fatos, redes neurais mais profundas. A gente pode usar essas lâminas digitalizadas, a capacidade computacional e as plataformas de anotação como a base para a criação desses algoritmos. Nós temos vários desafios desses algoritmos, desenvolvimento é uma necessidade, ter sistemas abertos, imagens salvo de com, e vários outros que podem ajudar muito na inteligência artificial. E desafio junto ao SUS. A gente precisa de uma nova maneira de remuneração, uma nova tabela. Nós estamos, desde 2016, negociando com o governo, o Ministério da Saúde, já foi apresentado ao governo atual, não sei quantas reuniões fizemos. Melhoria das residências médicas, necessário corpo clínico qualificado de estrutura para imunistoquímica e patologia molecular. Muitos hospitais públicos, federais, muitos hospitais universitários, muitos hospitais SUS não têm nem imunistoquímica. O residente não tem treinamento de uma técnica que eu digo que é de 1940. Vai fazer 100 anos daqui a pouco. Parceria públicos-privados nos hospitais universitários, serviços privados auxiliando os hospitais universitários, parceria público-privadas para as demandas reprimidas do SUS, utilização de telepatologia e inteligência artificial no SUS, serviços qualificados e com programa de controle de qualidade. Não adianta só a gente dar o serviço sem qualidade. A Sociedade Brasileira de Patologia tem um programa de acreditação e controle de qualidade que foi acreditado pela ISQA, agora esse ano, é o primeiro programa mundial, única e exclusivo da patologia que foi acreditado pela ISQA, o primeiro programa no mundo, e foi a Sociedade Brasileira de Patologia que conseguiu, através do PAC, esse feito. Vários outros englobam a patologia, como o Colégio Americano de Patologia, a ONA também, mas não são exclusivos da patologia. O PAC é exclusivo. Eu gostaria de pedir a vocês a ajuda ao Rio Grande do Sul. Então, estou botando o Pix de dois Pix aqui que estão sendo feitos, do governo do Estado, e a vaquinha, que é do Pretinho Básico e do Badim, e aonde a gente vê a necessidade de ter toda uma ajuda nacional para ajudar o Rio Grande do Sul a se reerguer. São estimados um prejuízo de 500 bilhões ao Estado. Eu não sei como vai ser recuperado isso aí, vamos precisar de uns 10 anos, pelo menos, para recuperar algumas cidades. Muitas cidades, já foi dito, que vão ter que sair dali, vão ter que mudar a cidade de lugar, porque não tem condição mais aquilo de ser uma cidade. Sempre que tiver um problema aí, a gente pode só chamar o patologista aí que a gente resolve, tá bom, gente? Obrigado. Bom, vou passar aqui, então. Muito obrigada, Clóvis, para o Dr. Rodrigo Pinheiro. Vamos, doutor Rodrigo, falar de cirurgia oncológica. Solidariedade ao Rio Grande do Sul, né? E lembrar que sem patologia não tem não é nem oncologia, não tem medicina, né? Então, deixando isso claro para que a gente entenda a importância disso aqui. Mas e cirurgia, né? Qual a importância da cirurgia? Por que é que a gente vai conversar a respeito disso? Não tem um conflito de interesse para essa nossa conversa, não sei se ser presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e um apaixonado pela área, né? Portanto, o que eu vou falar aqui, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha mesmo, mas eu prometo para vocês que não vou dar somente opiniões, eu vou mostrar dados de literatura, dados científicos. Para começar a nossa conversa, eu trago esse dado, e essa talvez seja a primeira novidade. Para a gente não é novidade, mas para vocês aposto que é. Quem cura câncer, pessoal, é cirurgia.
Quem cura câncer é cirurgia. Não se pode falar em cura do câncer sem cirurgia. A cirurgia, isoladamente, ela trata 60% dos pacientes. Não estou dizendo que o tratamento do câncer é somente cirurgia. Né? O tratamento é multidisciplinar. Nós temos um intercurso aí de radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia com a reabilitação, cuidados paliativos, enfim, um conjunto de conhecimentos. Mas a cirurgia, ela exerce sim um papel central, e isso não somos nós que dizemos. Esses dados são abundantes em literatura e podemos achá-los de forma bastante comum, né, em situações, em fontes científicas ou mesmo não científicas. Esse slide que a gente está mostrando aí agora, na verdade, é a história de todo e qualquer paciente com câncer. Né? Começa aqui ao nascimento, né, que é o comecinho da seta, até os seus desfechos, que podem ser cura, sequela ou morte. Percebam que quanto mais no começo da seta a gente intervir, quanto mais no início da seta a gente intervir, mais efetivo o nosso tratamento, maiores as chances de cura, mais barato o tratamento, mais vidas nós salvamos. Nós estamos lidando aqui com diagnóstico precoce. Aqui entra o Dr. Clóvis e a patologia. Aqui entra o diagnóstico, aqui entra a prevenção primária, aqui entra quantos de vocês foram avisados que exercício físico, 150 a 300 minutos semanais, tem efeito melhor e maior que muitos remédios. Quem aqui sabia disso? A gente pode ensinar isso nas nossas crianças. Vacinas, né? Tudo que já foi discutido aqui hoje. Né? Nós podemos intervir justamente nesse início e evitar que cheguemos às fases finais, às fases mais avançadas, onde precisaremos de tratamentos cada vez mais caros, mais complexos, mais dispendiosos e, infelizmente, menos efetivos. Por isso, né, mostrando aqui alguns gráficos, trazendo algumas... Né, quando a gente falou de novidades, eu fui perguntar para a primeira grande novidade em cirurgia oncológica, inteligência artificial. E a gente puxou alguns dados, alguns estudos mostrando, né, que antigamente o conhecimento médico era centrado aqui em conhecimentos rudimentares, conhecimentos quase que tribais, né, pajés e outros conhecimentos primitivos. Hoje o conhecimento ele tem tecnologia, mas ainda é centrado no conhecimento do profissional, das equipes profissionais como um todo, mas no futuro, e esse futuro já começou, o conhecimento será centrado e será dividido, né, ele é centrado no conhecimento profissional, porque o profissional também é uma tecnologia, né, o conhecimento médico, o conhecimento técnico do enfermeiro, do nutricionista, isso também por si só é uma tecnologia, mas nós vamos dispor de outras tecnologias, como internet das coisas, robôs e outras formas, inteligência artificial e outras formas de tecnologia que aumentarão as capacidades humanas em todos os seus sentidos, capacidade de raciocínio, a capacidade de visão, a capacidade de movimentos. Né? É o que nós já estamos vivendo, essa revolução nós já estamos vivendo hoje. Então, quando eu perguntei à inteligência artificial, venha cá, porque a gente está imerso nisso, a gente já vive toda essa situação hoje, aí eu perguntei, se eu fosse um paciente, o que é que eu perguntaria para um médico que seria inovação, que seria novidade em cirurgia oncológica? A inteligência artificial me respondeu isso aqui. Cirurgias guiadas por imagem, tecnologias de realidade aumentada, né, com tecnologias virtuais, cirurgias com conservação de órgãos, né, por exemplo, nos cânceres de mama, nós evitamos fazer cada vez mais as mastectomias, fazemos cirurgias cada vez menores, biópsias de linfonodos sentinelas, cirurgias com margens usando contrastes fluorescentes, cirurgias assistidas com inteligência artificial. Será que isso já é prática hoje? Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Todas as fotos que eu vou mostrar agora são de cirurgias nossas. Essa é uma cirurgia onde eu utilizei a tal da fluoresceína, né, do contraste fluorescente. Percebam aqui, nós estamos vendo, aqui são cortes milimétricos, isso aqui é um robô, é uma cirurgia que eu fiz, cerca de 15, 20 dias atrás, onde a gente fez 5 furinhos de 1,5 cm, 2 centímetros, fizemos uma incisão de cerca de 3 centímetros dentro da cavidade peritoneal, visualizamos primeiro através desse contraste. Isso aqui não é visível ao olho nu, tá, pessoal? Isso aqui eu só vi através das câmeras do robô, né? Desse equipamentozinho que está aqui do canto. Nós vimos o contraste, identificamos onde estava o linfonodo, e esse gânglio aqui, tiramos esse gânglio e mandamos para o colega do Dr. Clóvis, que fez a biópsia dentro da cirurgia. E me disse, Rodrigo, esse linfonodo não está positivo, ele não tem células de câncer, você não precisa tirar os outros linfonodos da cadeia. Você não precisa fazer uma cirurgia gigantesca nessa paciente. Sabe o que é engraçado? É que esse procedimento eu fiz de manhã. À tarde eu fui operar no hospital de base, lá em Brasília. Assim.
eu tive que fazer uma incisão de 40 centímetros e tirar todos os linfonodos da paciente de 40 anos, porque eu não tinha essa tecnologia no SUS. É novidade, mas não é tão novidade assim. Ela já está disponível, né? Já está disponível para vários brasileiros. Outra novidade que nós podemos trazer é as biópsias de linfonodo sentinela, a localização dos linfonodos através de contadores de radiação, que chamamos de gamma probe, né? Com a localização de linfonodos específicos, a retirada somente desse linfonodo, sem precisar fazer o esvaziamento axilar na mama ou no melanoma. Com isso, nós evitamos aqueles edemas, aqueles inchaços, né, trabalhosos, difíceis para a paciente, melhoramos muito a qualidade de vida, diminuímos as incisões, diminuímos as cirurgias. Isso não é tão novidade assim, nós já fazemos isso há décadas, ainda não disponível amplamente no nosso Sistema Único de Saúde. Cirurgias radioguiadas, entendam, eu estou respondendo todas aquelas perguntas que a inteligência artificial me disse que eram novidades, mas que, na verdade, já fazemos. Esse artigo foi publicado por mim, acho que já tem uns 3 anos, uma técnica onde nós usamos a radiologia e a medicina nuclear para localizar um tumor de alguns centímetros dentro do abdômen, utilizando somente furos. Se eu tivesse que fazer essa cirurgia no SUS, eu teria que fazer uma incisão no abdômen do paciente de cerca de 40 centímetros e tentar achar o tumor, que foi visto nos exames de imagem. Esse paciente, um paciente, né, que tinha acesso aos exames, nós fizemos isso com a punção e com a localização, retiramos por videolaparoscopia. Entendam que nós estamos dando exemplos, e aqui temos outros exemplos, principalmente os exemplos do tratamento minimamente invasivo. Aqui são cirurgias videolaparoscópicas, mas essas são cirurgias feitas por uma incisão de 2 centímetros, cerca de 20 milímetros, somente dentro do umbigo que chamamos de single port. Isso aqui já é possível, todas essas fotos são de cirurgias minhas. Isso aqui já é possível na rede privada. No SUS, não temos sequer acesso à videolaparoscopia. Isso que robótica, então, nós ainda estamos, isso aqui é imbatível para várias doenças, nós ainda estamos pensando, e temos que usar a oportunidade da discussão da nova lei para entender o quão precisamos inovar, incorporar essas tecnologias. Essas tecnologias, elas são custo-efetivas. O tratamento mais custo-efetivo que existe em oncologia, pessoal, é cirurgia. Por que não discutimos a incorporação dessas tecnologias na cirurgia? Porque não discutimos a incorporação dessas tecnologias na patologia. Isso é obrigatório. Se pensamos na jornada do paciente, se estamos pensando em melhorar a quantidade de pacientes curados em nosso país, nós temos que discutir. Não estou dizendo para diminuir o investimento em nenhuma das formas terapêuticas, em nenhuma das remédios, né? Muito pelo contrário, acho que nós temos que aumentar o investimento. É chegada a hora de aumentar o investimento, a participação orçamentária, né? Aqui nós temos os exemplos dos vários procedimentos e as vantagens da videolaparoscopia, mas não precisa discutir aqui que você fazer uma cirurgia com 3 furos de 2 centímetros, 1 centímetro, é muito mais vantajoso que fazer a mesma cirurgia com um corte de 40 centímetros. Eu acho que é desnecessário a gente continuar a conversa nesse aspecto. Eu tenho acesso de manhã, eu ofereço isso ao meu paciente de manhã, à tarde eu tenho que fazer o corte. Vocês entendem? É doloroso para o profissional, né? O próprio fator cirurgião, a formação do cirurgião, né, como um fator prognóstico, o cirurgião treinado para oncologia, ele é um fator prognóstico no tratamento, ele melhora a qualidade de vida, e a concentração dos recursos de oncologia em centros especializados, né, em hospitais especializados, aumenta todos os desfechos. Chance de cura, diminuição do custo, diminuição da morbimortalidade, e em um estudo nosso, realizado aqui no Brasil, mostramos que também melhora a qualidade de vida dos pacientes. Aqui esse estudo foi feito em pacientes com câncer de estômago. Então, tratar os pacientes com câncer em hospitais de câncer é melhor em tudo, inclusive na qualidade de vida desses pacientes. E aqui temos a distribuição. Isso não é uma novidade, mas percebam que as novidades que temos não são de acesso para todos os brasileiros. Essas áreas em azul, são as áreas mais escuras, mostram a concentração da nossa população. Percebam em amarelo as concentrações dos centros de câncer, CACONS e UNACONS. Está vendo aquelas áreas brancas lá? São completos vazios. Não temos assistência à nossa população em vários estados da nossa federação. Ou seja, se você tiver câncer no Brasil, a sua chance de cura vai depender do seu CEP. Se você nasceu ou mora no sudeste e no sul, você tem muito mais chance de ser curado e bem tratado de quem mora no norte e no nordeste. Isso é um fato.
Isso não é uma opinião, é só olhar para o mapa. Esse tipo de situação nós temos que mudar. É chegada a hora, e a nova lei nos traz uma oportunidade de discussão sensacional, fantástica, que nos permite entender em que momento nós vamos alocar os nossos recursos, colocar o nosso dinheiro, investir os nossos recursos, que são poucos, precisamos aumentar esses recursos, sim, né? Nós somos subfinanciados em qualquer uma, seja na quimioterapia, na imunoterapia, na radioterapia, então, o subfinanciamento é brutal. Na cirurgia, também brutal. E vemos isso através dos números. O investimento em oncologia vem subindo, mas percebam que o investimento global em cirurgia e radioterapia ele vem se mantendo muito abaixo dos investimentos em terapias sistêmicas. Quando o tratamento cirúrgico é o tratamento mais custo-efetivo e é o tratamento responsável sozinho por 60% da cura dos pacientes que são diagnosticados em estadios mais iniciais. Ou seja, eu estou esperando os brasileiros chegarem a estadios mais avançados para começar a pensar em investimento. E eu estou sempre pensando em incorporação de novas tecnologias. Volto a dizer, temos que incorporar mesmo. Não estou discutindo as novas tecnologias em quimioterapia, nem imunoterapia, nada disso. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que temos que incorporar, mas temos que incorporar de forma equilibrada. É visível o desequilíbrio em investimento em oncologia no Brasil. É gritante. E se estamos querendo pensar em uma nova jornada para o paciente com câncer no Brasil, e pensem, se vocês olharem ao seu lado, nós vamos ter com certeza alguém que já está sendo ou será tocado pela doença. Isso é um outro fato. Ninguém passará sem ter contato com a história, né, sem ter contato com um paciente, com aquela história natural que eu já citei. Portanto, só lembrando, eu avisei que eu ia puxar a brasa para a minha sardinha. Quem não se fala em cura, não se fala em jornada menos sofrida, não se fala em efetividade no tratamento sem se falar em tecnologia, sem se falar em incorporação de tecnologia em cirurgia. E é chegada a hora da gente entender que, realmente, o grande protagonista da cura do câncer, volto a dizer, o tratamento é multidisciplinar. Não estou dizendo que é só a cirurgia que cura. O que eu estou dizendo é que, sem cirurgia, não existe cura. Isso é um fato. Sem diagnóstico adequado, não existe cura. Sem prevenção, não existe jornada de câncer adequada. Nós estamos deixando as nossas crianças, né, sem chegar, né, à idade adulta, sem a devida proteção. Não estamos vacinando. Né? Nossas crianças não estão praticando, nossos adultos também não estão praticando atividade física. Nós vivemos uma epidemia de obesidade. Né? Os 3 principais fatores de câncer, fatores de risco: tabagismo, sedentarismo e obesidade. E isso tem que ser discutido. Isso é custo-efetivo, isso é barato. Isso pode ser ensinado nas nossas escolas. Né? E é justamente com esse espírito que nós temos que repensar e aproveitar essa oportunidade, né, de rediscutir como vamos investir e como vamos ajudar a salvar as vidas dos nossos pacientes com câncer no Brasil. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Opa, obrigada, Rodrigo. Vamos, Fernando. Bom, boa tarde, obrigado, Luciano, novamente, a todo um grupo do Oncoguia pelo convite. Esses são os meus disclosures, se eles entrarem. Sim. Alguns estão redigidos, outros eu vou pronunciar. Eu provavelmente mencionarei alguns testes, algumas empresas, não tenho nenhuma relação com elas. Eu vou pedir para que a gente abra o coração um pouco. De manhã a gente teve aquela visualização do tamanho do gap que temos entre o SUS e o privado. A gente foi para a discussão de ANS no começo da tarde, com algumas gotículas de sangue, naturalmente. A gente veio depois com meu amigo Felipe Reutberg, que mostrou claramente como se deve implantar em políticas públicas a idealização do recurso e onde colocar isso. E aí eu vou falar de uma série de coisas aqui que a gente sabe, elas, apesar de todos com evidências científicas, a gente está diante de uma infinidade de custos que eu não vou entrar no mérito. Vamos tentar considerar que isso é inovação, como é que a gente vai incorporar, ter acesso a tudo isso, vai ficar para uma discussão, talvez, a posterior.
Tá? Então, falando de predição genética. Ora, se o câncer é uma doença genética, por que a gente não pode olhar a nossa própria assinatura genética e tentar com isso estabelecer qual é o nosso risco enquanto indivíduos saudáveis e não diagnosticados com câncer de vir a ter uma doença como essa no futuro? E essa é a proposta de pelo menos 10, 15 exames como esse, chamado Predicta, que é um dos que eu tenho lá no nosso hospital, já popularmente, eu diria, mundo afora, de alguma maneira estabelecidos com propaganda em rede social. Esse, por exemplo, é um sequenciamento que se faz com um simples exame de sangue, onde a gente analisa mais de 500 genes, 22 tipos de câncer, e consegue detectar, por exemplo, mutação do gene BRCA, talvez bastante familiar a alguns de vocês, outras mutações mais raras. Mas é claro que eu tenho que mencionar que, para nem todo achado desse tipo de exame, como, por exemplo, alteração cardiovascular, alteração de distúrbios metabólicos, assim por diante, ou mesmo chance de risco de câncer, significa que o indivíduo vai ter câncer necessariamente. E número 2, ainda que a gente ache algumas mutações, algumas alterações moleculares envolvendo estes genes, o que a gente vai fazer de fato com isso? Então, eu me lembro que agora há pouco o nosso colega de Santiago, o Dr. Kim, ele mencionou que um colega chamado Cláudio Moro teve câncer de pâncreas, um médico muito jovem. Se esse médico talvez tivesse feito um exame como esse, ele talvez tivesse achado uma mutação relacionada a câncer de pâncreas. Mas o que faria com essa informação? A gente não tem uma ação efetiva. Fazer uma cirurgia de pancreatectomia total nesse indivíduo jovem, sem diagnóstico radiológico, confirmando a doença no pâncreas, é completamente fantasioso. Agora, e se a gente tem, por exemplo, por outro lado, uma mutação no gene BRCA, que leva a um risco de 90% de chance de câncer de mama? Talvez essa discussão de uma mastectomia redutora de risco possa fazer sentido. Então, é claro que essa zona cinzenta tem que ser diminuída para que a gente ganhe maturidade e lembrar que esses testes não são baratos. Eles custam por volta de R$15.000 hoje, portanto, a gente precisa entender que é claro que a gente tem uma dificuldade de acesso. Eu tinha prometido que não ia falar sobre isso, mas não consegui. Biópsia líquida. O que, de fato, é biópsia líquida? É a nossa capacidade de capturar ácidos nucleicos em qualquer secreção do nosso corpo. No sangue, por exemplo, na urina, no líquor, são exemplos. E o que a gente entende por capturar ácidos nucleicos? Capturar fragmentos de DNA, por exemplo. E aqui eu vou contar uma história para vocês. O fragmento do DNA do câncer, ele é diferente do fragmento do DNA da célula normal. E aqui começa uma beleza. Por quê? Se a gente tem essa capacidade de diferenciar o que é normal do que é anormal, talvez a gente ganhe oportunidades de aplicar a biópsia líquida ao longo da jornada, ao longo de toda a história natural do câncer. Eu vou mostrar para vocês 3 exemplos. O primeiro delas diz respeito ao rastreio de câncer a partir de um simples exame de sangue. E por que isso é importante? Se a gente lembrar, a gente tem de rotina, recomendação para detectar, rastrear somente 5 tipos de câncer. Lembrar que o câncer de pulmão é para quem fuma e cresce a população, o Dr. Clóvis certamente está vendo isso no seu dia a dia, de pacientes que não fumam e diagnosticam com câncer de pulmão em idade jovem. O câncer de próstata, por exemplo, tem uma discussão se é custo-efetivo, mas vejam, não sai muito desse universo. 5 tipos de câncer a gente recomenda rastreio em mais de 200 tipos que a gente hoje sabe que existem e que potencialmente poderiam ser tratados mais precocemente, conferindo a esses pacientes ganhos em sobrevida. E aqui algumas plataformas, alguns testes nos Estados Unidos já estão disponíveis, apesar de ainda não aprovados pela agência regulatória, pelo FDA. E por que eles são disponibilizados? E faz um racional. Por exemplo, esses testes todos eles têm sensibilidade bastante elevada, da ordem de 99%. Ou seja, se eu faço o exame de sangue e vem lá uma alteração no DNA detectado, a gente sabe que este exame diz respeito a uma positividade para câncer. Aonde está esse câncer? A gente não sabe. Entretanto, a sensibilidade ainda é bastante, eu diria, observada. Mas a gente tem que lembrar que só 40% dos pacientes conseguem detectar. Então, vejam, a gente tem algumas plataformas como essa da Grail, 6.000 pacientes foram examinados, um estudo publicado no The Lancet, eles conseguiram detectar quase 1,5% de sinais positivos de câncer. E o mais interessante é que a gente detectou em 90% desses indivíduos que eram positivos na sinalização a origem do câncer. E notem, a origem muitas vezes não tem nenhuma relação com aqueles 5 cânceres que a gente tem de detecção precoce.
Por exemplo, câncer de pâncreas, câncer do intestino delgado, câncer de fígado e também tumores hematológicos. Esses testes hoje custam $949. Eu prometi que não falaria, mas não consegui evitar novamente. E vejam, eles ainda são muito caros, mas existem pelo menos 3, 4 plataformas que estão sendo desenvolvidas e que vão chegar a preços talvez mais convidativos. Então, a biópsia líquida, eu acho que todos nós aqui ainda conviveremos com essa probabilidade de testarmos numa rotina, talvez em 5 anos. Com relação à detecção de doença residual mínima, o Dr. Rodrigo mencionava que cirurgia realmente cura câncer, mas a gente sabe que alguns pacientes falham a cirurgia, porque a doença, lamentavelmente, ainda que microscópica, acabou ganhando outros órgãos, e às vezes isso não é detectado pelos seus exames de estadiamento, pelos exames de imagem. Então, a biópsia líquida pode apoiar este elemento. Por quê? Porque uma vez que você retira o tumor primário, a gente espera que em, no máximo, 96 horas não exista mais DNA do câncer circulando, uma vez que você tirou a fonte, em tese, que estava gerando o DNA tumoral. Entretanto, se algumas micrometástases estiverem já se instalado, a gente sabe que aqueles focos micrometastáticos continuarão secretando o DNA tumoral. E é justamente isso que a gente vai pesquisar. E por que isso é importante? Porque a gente pode selecionar pacientes para receberem tratamento pós-operatório, a exemplo de rádio, a exemplo de químio. Então, veja, esse é um estudo, por exemplo, publicado já há alguns anos, o Dynamic, em câncer coloretal. Nesse estudo, pacientes com estágio 2 do câncer de intestino, aquele ainda bastante inicial, que nem sempre a quimioterapia faz algum papel em beneficiar o paciente, a gente muitas vezes acaba conferindo o tratamento de quimioterapia porque existem riscos ali relacionados à anatomia patológica. A gente precisa de uma ferramenta mais elaborada para apoiar a indicação de químio. E essa foi a proposta desse estudo. Eles randomizaram pacientes para fazer biópsia líquida e outros para seguir na rotina de indicação baseado no exame dos patologistas. E o que a gente entendeu é que aqueles pacientes que fizeram biópsia líquida tiveram benefício. Por quê? Porque nem todo mundo ganha benefício da químio, mas todo mundo acaba recebendo químio muitas vezes. Quem fez biópsia líquida e estava negativo na biópsia líquida teve o mesmo desempenho de quem fez quimioterapia. E aí vejam que no grupo que recebeu biópsia líquida há uma redução de ofertar quimioterapia para o grupo da ordem de 13%. Isso gera economia, isso gera melhor qualidade de vida para esses pacientes que tiveram diagnóstico de câncer intestinal. Na doença avançada, o monitoramento da resposta ao tratamento também é bastante interessante. A gente tem alguns exemplos. Então, aqui o primeiro deles, a biópsia líquida se relaciona com a resposta radiológica. Uma vez que estou implantando um tratamento sistêmico, imuno, químio, por exemplo, e começa a cair a quantidade de DNA tumoral que circula, eu tenho diretamente uma indicação de que o tratamento está sendo funcional. Ao passo que, quando esse DNA tumoral sobe, significa que o tratamento não está indo muito bem. Bom, mas o que isso faz de diferente em relação a uma simples tomografia? Vejam vocês, alguns estudos mostram claramente que a biópsia líquida antecipa em 4, 5 meses o que vai acontecer com o doente no registro tomográfico. E a gente vai passar 4, 5 meses fazendo um tratamento que não está ajudando em nada. Só que a tomografia não tem ainda a capacidade de detectar e documentar que o tumor não está se comportando bem. A biópsia líquida antecipa, portanto, uma eventual mudança de tratamento, uma eventual mudança exploratória de uma próxima conduta. Isso ainda é exploratório, a gente não faz isso na rotina, mas é uma tendência de inovação. E isso tem sido utilizado, por exemplo, inclusive nos Estados Unidos, para nortear o tratamento imunoterápico em câncer de pulmão. Lá o Medicare e o Medicaid têm sugerido e, inclusive, autorizado e fornecido a biópsia líquida para poder antecipar a interrupção da imunoterapia, dado o seu alto custo, quando o paciente não está indo bem, quando a biópsia líquida sobe. Portanto, não é um bom sinal para o paciente, a gente troca o tratamento. Terapia-alvo. O Dr. Clóvis também mencionou a necessidade do diagnóstico molecular. E por quê? Vejam vocês, esse é o cenário do câncer de pulmão no começo dos anos 2000, doença metastática, esquemas de quimioterapia conferiam para esses pacientes uma mediana de sobrevida global, para quem tinha já a doença metastatizada, de cerca de 8 meses somente. Qualquer quimioterapia que você fizesse, não tinha um desempenho melhor do que esse. De lá para cá, dado o diagnóstico molecular, a gente consegue transformar o câncer de pulmão de uma única doença, fazendo, por exemplo, sequenciamento, entendendo o sobrenome do câncer,
em várias doenças, como mostra essa pizza completamente fragmentada aqui no nosso lado direito do diapositivo. E isso, inclusive, tem variações dependendo da região que o paciente se encontra, no Ocidente versus no Oriente. As mutações são distintas entre si em termos de frequência. Então, a doença se transforma do começo dos anos 2000 para agora, em 2024. E aqui um exemplo. Esse paciente de 63 anos, um médico tabagista. Bom, se ele é tabagista, não precisa fazer sequenciamento, não precisamos de diagnóstico molecular, porque geralmente é relacionado a quem não fuma esse tipo de doença. Mas vejam vocês, esse paciente abre a sua história de doença com metástases cerebrais, com um pulmão completamente machucado por câncer, com metástases ósseas, já em maio de 21. O sequenciamento identifica uma fusão de ROS1, tão rara quanto 1%, esse paciente, sem esse diagnóstico, receberia quimioterapia e, se tivesse acesso à imunoterapia, mas ele recebe um tratamento-alvo molecular, uma pílula, um comprimido com muito melhor experiência em termos de efeito colateral e consegue claramente ter um benefício sustentado por já 3 anos. A gente não tem evidência de doença nesse doente nesse momento. Baseado em quê? No entendimento da doença, no seu diagnóstico molecular. E isso projeta a sobrevivência global, só para citar esta fusão especificamente, daqueles 8 meses para 51 meses aproximadamente. A gente transforma a história da doença, transforma o tratamento, transforma a vida desses pacientes. Dar acesso a diagnóstico molecular é essencial, a gente sabe disso, né, Lu? A gente tem discutido essencialmente isso. Estou com alguma dificuldade aqui. Imunoterapia. Moxa, mas imunoterapia é uma inovação? Eu vou insistir nessa tecla enquanto a gente não tiver maturidade para entender que precisamos ofertar para todo mundo. Vejam vocês, nesse caso, PDL1 acima de 50%, que é uma super indicação de imunoterapia para câncer de pulmão metastático. Notem a cauda da curva, para quem ali está chegando aos 60 meses, eu tenho 1 em cada 3 pacientes vivos, ao passo que quem fez somente quimioterapia, 1 em cada 6 indivíduos. Poxa, é muito diferente. Qualidade de vida, quantidade de vida, não tem como a gente não recomendar a incorporação, ficar nessa discussão, e a gente tem batido nessa tecla, obviamente. Bom, mas isso é câncer de pulmão, serve para poucos casos. A Imuno tem mais de 40 indicações hoje em oncologia. Uma delas é nessa doença rara, chamada carcinoma de células de Merkel. Essa paciente, uma senhora, tinha provavelmente ali uma bola de futebol de salão na sua axila, é aquela lesão à sua esquerda. Mas vejam, depois de apenas 2 meses de tratamento com imunoterapia, hoje ela está apta para uma cirurgia que vai remover a lesão residual e possivelmente depois completar o tratamento, eventualmente com alguma outra forma de tratamento, talvez rádio. Só para mencionar, radioterapia também cura câncer, tá, doutor Rodrigo? A gente tem algumas situações excepcionais, eu vou defender o doutor aqui, Robson, agora. Ah, já, desculpa. É microbiota, pessoal. Microbiota. Bom, alguém sabe qual é a nossa microbiota? E o que é microbiota? Microbiota é a população de bactérias que habitam o nosso intestino. E acreditem, cada um de nós aqui pode ter uma diferençazinha ou uma grande diferença entre essa população, e isso interfere no tratamento de câncer. E o que leva a isso? Hábitos alimentares, hábitos de vida, aonde o indivíduo mora, se ele pratica ou não atividade física, como o Dr. Rodrigo mencionou, tudo isso entra nessa composição. Vejam vocês, quem tem, por exemplo, esse aldeído I3A alto ou baixo, tem diferença em como é que responde a imunoterapia. Tá? E existe uma bactéria, essa Lactobacillus reuteri, é uma bactéria probiótica que, quando presente, ela aumenta a produção, favorece a imunoterapia. Bom, se eu tenho como identificar qual é a minha população de bactérias intestinais, eu posso mudar os meus hábitos e talvez tomar um probiótico, uma soluçãozinha, fazer uma propagandazinha, mas não é de fato relacionada a ela, um Yakult moderno, que vai levar ao lactobacillus ser produzido e a gente vai passar a responder imunoterapia. Então, vejam, a gente tem como manejar para favorecer o tratamento imunoterápico, por exemplo. Isso é personalização do tratamento. Anticorpos conjugados à droga. A gente tem uma série de medicamentos hoje sendo estudados, alguns poucos já aprovados. E o que é, na verdade, isso? É um anticorpo tradicional que é fabricado em laboratório e acoplado a um quimioterápico. Isso vira um bom cavalo de Troia. Por quê? Porque uma vez que eu identifico o receptor da célula maligna, uma proteína que o anticorpo é ligado, obviamente, o anticorpo dá o presente que essa quimioterapia precisa, direcionada a um míssil teleguiado para dentro da célula. Isso leva
à lise tumoral. E quando naquele ambiente, naquele bairro do tumor, essa lise tumoral acontece, quando a célula maligna quebra por ação do cavalo de Troia, ela libera ainda alguns outros presentinhos para as células vizinhas que não receberam a visita pela porta. E essas micropartículas de quimioterapia acabam entrando nas células vizinhas e também otimizando o tratamento. Então, vejam vocês, uma série de doenças hoje estão sendo investigadas, câncer de pulmão, câncer de bexiga, mama, doenças hematológicas, enfim. Não vamos mencionar, mas isso é uma tendência de tecnologia e inovação para o futuro. E o benefício é tamanho quanto esse. Essa é uma paciente, uma das primeiras que a gente teve a oportunidade de colaborar com o tratamento. 49 anos, uma jovem com câncer de mama, HER2 positivo. E notem vocês, cada um desses pontinhos pretos que estão ali localizados no pulmão, na região do fígado, são metástases de um câncer já politratado. Já vinha em muitos tratamentos anteriores. Ela foi exposta a uma droga chamada trastuzumab deruxtecan, que é um cavalo de Troia, um anticorpo conjugado à droga. Pode falar droga, viu, Luciana? Não precisa ser medicamento, não, tá? E vejam, a resposta que a gente conseguiu obter é fantástica, porque a doença apaga. Tá? Então, o que acontece? A gente sabe que essa tendência de tratamento é moderna e pode colaborar com o futuro do tratamento oncológico. Radioteranóstica, o que é isso? É um outro cavalo de Troia, só que ao invés de a gente ligar um quimioterápico, a gente liga um radioterápico, Dr. Robson. Veja aqui, é uma partícula emissora de radiação que acopla ao receptor da célula e lá dentro ela joga o componente radioterápico, por assim dizer, e leva ao tratamento do câncer. Já existe um tratamento aprovado para isso, ou alguns tratamentos aprovados para isso. Esse é o mais familiar de todos nós, que é para câncer de próstata, lutécio 177 PSMA, para doença metastática, com ganhos em termos de sobrevida global. Mas existem outros tratamentos para doenças um pouco mais raras, como essa paciente de 47 anos, um tumor neuroendócrino de papila duodenal, que teve uma progressão de doença a tratamentos prévios e recebeu um outro radioteranóstico chamado lutécio dotatate. E vejam que curioso, essa paciente tinha uma metástase no coração, que é essa imagem que está aqui, brilhando nessa bola cinza aqui, que é o coração, na verdade. E o benefício que ela recebeu desse tratamento é gigantesco. Com apenas 3 ciclos, ela não tem o seu coração em risco, a gente está monitorando e ela vai indo bem depois de ter feito esse tratamento. Um tratamento-alvo dirigido porque é específico para a doença, uma terapia personalizada. Terapia celular em tumores sólidos é uma outra forma de tratamento que a gente já estava familiarizado dos cânceres hematológicos, né, principalmente de linfomas, com respostas brilhantes, mas em tumores sólidos a gente estava com um pouco de dificuldade de lidar e evoluir. Recentemente, o FDA aprovou uma primeira forma de terapia celular através de TILs, que são linfócitos que infiltram o tumor. Vamos lá, gente, o que é isso? O melanoma, por exemplo, para usar o exemplo da aprovação, alguns linfócitos são mais habilidosos que outros linfócitos que naturalmente o nosso corpo tem. E esses linfócitos que acabam infiltrando o tumor, eles são, na verdade, estudados, examinados e, quando a gente faz uma biópsia em laboratório, a gente sequestra esses linfócitos a nosso favor. Ensina em laboratório como eles vão se reproduzir, seleciona uma superpopulação de soldados que são bastante eficientes e depois de alguma quimioterapia a gente joga esses linfócitos para dentro do indivíduo novamente. Os próprios linfócitos dele, selecionados, multiplicados, retornam para o paciente. Por quê? A partir disso, esses linfócitos circulam, acham o alvo, que no caso é o melanoma, e conseguem, com isso, fazer o tratamento ser efetivo. Então, esse é um exemplo de uma dessas drogas dessa droga que foi aprovada agora nos Estados Unidos. Vejam, essas bolhas todas que a gente está vendo previamente ao tratamento eram metástases de melanoma que foram, depois de poucas semanas, completamente melhoradas com esse tratamento. Então, é um tratamento de terapia celular. Novamente, a gente está falando de um custo por tratamento, por paciente, da ordem de $100 mil nos Estados Unidos. Não é algo trivial. Terapia oncolítica viral. Para quem não sabe o que é isso, eu estou terminando, tá, Lu? Mais alguns poucos slides. Na verdade, o que é isso? A gente atenua um vírus, e aqui no caso foi atenuado o vírus da herpes, e isso está sendo estudado com aprovação preliminar no Japão para gliomas, para glioblastoma multiforme, tumor cerebral. Tá? Então, a gente faz a cirurgia cerebral, retira o tumor, joga essa solução no leito cirúrgico, naquele
naquela cavidade que fica após a remoção do tumor, de herpes vírus atenuado. Esse herpes vírus não causa infecção, mas ele é suficientemente potente para provocar o sistema imunológico a reconhecer aquela região que foi um dia habitado o tumor e provocar uma reação inflamatória a favor do paciente, promovendo, portanto, uma melhor resposta imunológica, diminuindo a recidiva desta doença. Porque, como a gente sabe, infelizmente, essa doença ela tem um comportamento de recidivar múltiplas vezes. E este é um fato que, com esse tratamento, a gente consegue atenuar. Vacinas de mRNA. O que são vacinas de mRNA? A gente teve talvez uma aceleração do seu desenvolvimento de tecnologia ao longo da Covid, 2 plataformas, né, a Moderna e a Pfizer, mas a Moderna, por exemplo, a gente tem algum desenvolvimento para apoiar a terapia celular, para apoiar vacinas anti-câncer. Ora, se a gente sabe que, por exemplo, o antígeno do câncer de pâncreas, ele tem uma assinatura, por que a gente não desenvolve uma vacina que vai ali e combater esse antígeno, eventualmente evitando o câncer, como se evita, por exemplo, uma infecção viral? É uma proposta, isso está sendo estudado, tem alguns resultados positivos. Obviamente, a gente vai precisar de amadurecer um pouco mais em termos científicos para chegar no dia a dia de tratamento em termos de população. Edição gênica, o que é isso? Bom, edição gênica com CRISPR-Cas9 é nada menos do que a gente colocar elementos de ácidos nucleicos que a gente conhece que silenciam genes a nosso favor num paciente. Ora, o câncer é uma doença do DNA. Se a gente sabe qual é o gene que ali no DNA está provocando o câncer, por que não silenciá-lo? Por que não transformá-lo? Por que não deixá-lo com tamanha instabilidade que a célula fique completamente fora de senso e morra, ainda que seja uma célula de câncer? Isso é possível de ser feito, está sendo bastante estudado em câncer, e acreditem, a gente vai viver essa era num curto prazo. A primeira aprovação nos Estados Unidos para anemia falciforme foi recente, publicação recente do New England, agora de abril, mostrando bem-vindos à era da edição gênica, não só para câncer, para várias doenças. A gente tem bastante expectativa que isso vai, de alguma forma, contribuir para a melhora da medicina. E, por fim, esferoides e organoides. O que é isso? Ora, a gente retira o tumor a fresco do paciente, coloca ele em substâncias e num meio completamente equilibrado que mimetiza o nosso próprio corpo, e esse tumor cresce em 3 dimensões, respeitando o ambiente microtumoral, algumas vezes até vasos que ali dentro se encontravam, tecidos de sustentação do câncer, e a partir disso a gente pode, acreditem, fazer simulações para entender qual é a melhor droga, qual é a melhor forma de tratar esse paciente, eventualmente com radiação, quimioterapia, imunoterapia, terapias-alvo e uma vasta gama de tratamentos. Além de acelerar o conhecimento da doença, porque ali eu consigo entender se eu consigo provocar o tumor de outras formas, se ele multiplica, se ele reduz, se ele se divide, tudo isso, se ele se diferencia, se ele pode sofrer edição gênica. Então, seria como se fosse uma maneira moderna, personalizada, de entender o comportamento do tumor fora do organismo. E aqui uma fotomicrografia exatamente de um organoide, mimetizando como é que esse tumor, e é um tumor de um paciente que foi removido, como ele progride, como ele se comporta num ambiente controlado e que favorece as pesquisas que aqui eu mencionei. Esse é meu último slide, tudo isso para dizer que, apesar de eu ser oncologista do Einstein, eu não vivo numa bolha, eu também trabalho no serviço público como médico voluntário do Hospital Vila Santa Catarina. A gente sabe de todas as dificuldades, como o Dr. Rodrigo mencionou. Num período você está numa realidade, no outro você está em outra, mas no fundo o que a gente quer é tentar evoluir para que mais dias como esse cheguem para mais pacientes, últimos dias de químio, quem sabe até mesmo sem quimioterapia. E o tratamento personalizado em oncologia, ele vai evoluir, vai crescer, as suas pesquisas só se direcionam para isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Uau! E é voluntário do Oncoguia também, poxa vida. Voluntário do Oncoguia também. Dr. Robson, vamos falar de radioterapia? Pessoal, muito boa noite já, que nós estamos já avançando.
primeiro lugar, é uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, porque eu tenho, todo mundo sabe, uma profunda admiração pelo trabalho do Okongui e especialmente pela sua pessoa, que é incansável há anos aí na melhoria do acesso dos pacientes. Eu vou prometer ser bastante objetivo e de uma linguagem o mais clara possível sobre as novidades na radioterapia, explicar a sua importância para que a gente termine logo o evento. Algumas considerações com relação à radioterapia. Primeiro, ela é um tratamento que consiste na entrega de raio-x de alta energia numa determinada região do corpo para a destruição do tumor. Isso trata uma enfermidade, mas a maior parte é câncer. A principal indicação da radioterapia é para tratamento de vários tipos de câncer. 60% dos cânceres vão precisar de radioterapia em pelo menos uma fase do tratamento para garantir a curabilidade ou, muitas vezes, um tratamento paliativo para aliviar uma dor, desobstruir um órgão, parar um sangramento, tirar uma dor de metástase óssea. Tá? E, com a ajuda do Fernando, né, a gente relembra que radioterapia é também um tratamento curativo. Vários tipos de câncer são curados apenas com radioterapia. Dá para dar exemplo, inclusive, dos mais prevalentes no homem e na mulher. Câncer de próstata pode ser curado com radioterapia como uma alternativa à cirurgia. O câncer de laringe inicial é muito melhor fazer uma rádio, você vai preservar a voz, do que fazer uma cirurgia, e a curabilidade é acima de 90%. Câncer de colo uterino na mulher, extremamente ainda frequente no Brasil, vai cair, talvez seja até extinto com o avanço da vacinação contra HPV, mas do estágio 1B ao 4, você não cura se não tiver radioterapia. A cirurgia nem entra nesse estágio, então é um estágio muito mais precoce. E a radioterapia também tem que ser de qualidade para você assegurar um resultado adequado. E os avanços tecnológicos da radioterapia permitiram que a concentração de dose fosse o maior possível. Por quê? Não adianta só curar, nós não podemos deixar sequela no paciente. E sequela de radioterapia pode ser uma coisa muito grave, pode até muitas vezes levar a complicações fatais. E por isso que, quando eu falo em evolução técnica da radioterapia, eu estou falando, na verdade, em maior segurança. É aquela coisa de bombardear um alvo militar poupando um alvo civil, ou seja, vamos atingir o tumor e não o que está em volta. Vocês conseguem dar um clique numa seta que tem embaixo dessa figura, quem está com o computador no modo de apresentação? Só se conseguir, senão... Isso aqui é o momento que o paciente está fazendo a radioterapia. O feixe não é amarelo, tá? Isso aqui é só didático, é raio-x, o paciente não enxerga e sente absolutamente nada na hora da aplicação. E o nosso grande desafio é entregar este raio exatamente onde ele precisa ser entregue. Não houve sucesso aí, né? É só clicar embaixo onde tem uma flechinha. Ok, sem problema, sem problema. Vamos em frente, deu para entender, né? Pode voltar lá. Então, quando eu falo alguns termos hoje que está muito em voga, pedir autorização para o convênio, para rádio isso, rádio aquilo, durante muito tempo a gente fez o chamado radioterapia convencional, na época de residência era só radioterapia convencional. Infelizmente, no Brasil, muita gente ainda faz, mas ela não deve ser feita, eu vou explicar por quê. Evoluiu para a chamada radioterapia conformada, depois veio a intensidade modulada do MRT, e no final o IGRT, que é um controle de qualidade das duas técnicas principais. Rádio convencional é quando você faz um raio-x simples do paciente e você pega uma determinada área para entregar a radiação. E essas coisas rachuradas... Tem laser aqui? Tá bom. Então, o que acontece? Eu delimito, a radiação atravessa, eu não tenho a menor ideia do que a radiação está pegando. Quando eu evolui para a radioconformada, vamos pegar um exemplo de câncer de mama. Eu faço uma tomografia, agora eu estou entregando a radiação em cima de um exame de imagem do paciente. Eu estou vendo onde que eu estou pondo a radiação. Eu contorno a mama, eu não estou com ponteira aqui, mas a mama é aqui lá de fora, tem o coração e o fígado. Entro com os campos e aqui o que está pintado é a radiação. Eu estou visualizando que a radiação está pegando a mama e não está pegando o pulmão e nem o coração. Porque se eu faço uma rádio mal feita, eu posso gerar uma complicação, tanto no pulmão como no coração do paciente. Então, aqui eu estou falando de segurança. E, mesmo assim, a rádio conformada começa, espalha um pouco mais de dose, e aí veio o que nós temos de mais moderno em tecnologia, que são as inteligências de software, que faz com que a gente module a intensidade. Então, repara que essas lâminas mexendo, elas estão protegendo as áreas que não devem irradiar e abrindo onde tem tumor, de acordo com o ângulo do aparelho que ele se encontra. E, com isso, a gente tem a distribuição de dose bastante concentrada. Então, o aparelho gira em volta do paciente, a radiação passa por entre essas lâminas. Repare que em volta está tampando o coração
E, no final, a gente tem um resultado de uma rádio altamente concentrada, onde tem tumor, onde tem as células que precisam ser esterilizadas, que é o azul, no vermelho, onde tem um tumor residual, poupando embaixo o coração e os pulmões. Isto é segurança. Na pelve, mesma coisa, isso acontece. Um tratamento de câncer de colo uterino, olha, a radiação passa por entre essas lâminas enquanto o aparelho está girando em volta. Tenho aqui uma concentração de dose em drenagem linfática e o mais alaranjado onde está o tumor, poupando o que está em volta. Estou poupando bexiga, estou poupando reto. Então, tudo isso eu visualizo. Então, está muito seguro hoje a gente entregar a radiação. Então, obviamente que isso é o mínimo necessário que a gente deve fazer para o paciente. Quando eu comparo radioconformada com IMRT, e a gente está trabalhando muito com a questão de acesso, rol da ANS, tentando entrar no SUS. Recentemente a gente conseguiu o avanço cabeça e pescoço de 2012, o tórax o ano passado, uma ajuda enorme da Oncoguia, que nos ajudou nessa incorporação, agora entrou para a próstata. Mas repare só, do lado de lá, tudo que está pintado, onde a radiação foi entregue conformada, e desse lado com o MRT. Então, olha a quantidade de radiação que é jogada onde não precisa. Ou seja, isso é praticamente uma prática de medicina. Isso não deve ser feito. Está prejudicando o paciente. E vocês não sabem a luta que é convencer que isso não deve ser mais feito, que tem que ser do lado de cá. Olha o pulmão. Isso aqui foi um slide que a gente mostrou na ANS para tentar incorporar a MRT, mostrando que no lado da conformada eu estou dando uma dose enorme no coração, no esôfago e no pulmão. Uma pena que não tem a ponteira, eu explicar para vocês. Não, rapidinho, só para vocês entenderem. Radiação espalhada no coração, no pulmão, no esôfago. Tudo bem, está pegando a área do tumor. Talvez eu vou conseguir controlar esse paciente. Esse aqui também eu vou controlar, estou entregando, mas eu não estou dando dose no coração, nem no pulmão e nem no esôfago. Então, esse paciente vai ter muito menos toxicidade. Ter menos toxicidade é um desfecho tão importante quanto você controlar a doença. Principalmente quando você está usando uma ferramenta como essa, que é a radiação. Então, hoje, o que nós temos mais moderno de entrega de dose é o chamado IMRT, considerado na maior parte das vezes, quando você tem órgão normal, esse vai ser o mínimo necessário para o paciente. Radioterapia guiada por imagem são acessórios acoplados aos equipamentos hoje de radioterapia que asseguram que o paciente está muito bem posicionado e não tem variação interna da anatomia. Então, olha só, o paciente está posicionado aqui para fazer a radioterapia. Esse aparelho aqui, ele solta a radiação daqui para o tratamento, para entrar. Mas tem um raio-x acoplado. Na hora que o paciente deita, gira 360 graus, eu gero uma imagem de tomografia na hora que ele está deitado. Aí eu dou uma olhada se o tumor está bem localizado, se o reto não está cheio, como está a bexiga, e se o paciente está bem localizado ou não. Então, isso é um controle de qualidade muito importante. E eu fundo as duas tomografias para ver se está tudo ok. Estou visualizando o paciente internamente no momento que está posicionado no aparelho. Então, isso é uma coisa muito importante, porque pode acontecer isso aqui, olha. Um câncer de próstata, altamente curativo com radioterapia, e ele está com uma bolha de gás aqui no reto, enorme, no momento, e nós só ficamos sabendo por causa disso, a radiação está vindo para cá inadvertidamente, porque a próstata estava aqui e empurrou a próstata para cima. Eu tenho que tirar esse paciente do aparelho. Ele tem que sair, eliminar o gás, ficar em condições melhores e voltar para o tratamento, para a segurança dele, senão ele vai ter complicação no reto. Então, são todas essas ferramentas hoje que evoluíram ao longo do tempo, que nos dão uma segurança enorme. Então, hoje, o paciente de câncer de próstata hoje faz todo o tratamento sem sentir nada, mas ele fica curado e sem sequela. Isso vale para vários tipos de situações. Outra situação, eu quero fazer como alternativa a uma cirurgia, que o paciente não aguenta uma cirurgia, uma radioablativa num tumor de pulmão, ali que vocês estão vendo que está contornado, eu fiz aquele exame de imagem, o paciente está deslocado, ele está mal posicionado. Ele está torto. Então, não adianta eu fazer uma coisa concentrada se ele está torto. Vai ficar coisa fora. A mesa é robótica, ela corrige e traz ele para a posição correta para receber a radiação exatamente onde está o tumor, para você assegurar. Porque você faz um bom plano, mas se o paciente não está bem posicionado, você não tomou esse cuidado, você pode errar. Então, hoje, isso tudo são ferramentas obrigatórias. Então, para encerrar o resumo disso que eu estou colocando para vocês, a terapia é um tratamento muito importante para diversos tipos de câncer, de forma exclusiva ou associada a outros tratamentos. Câncer de mama, que hoje é o mais frequente na mulher. A gente usa os 3 tratamentos. A gente opera, tira o tumor, irradia para não voltar, e mais o tratamento sistêmico, para evitar
a recidiva, a metástase à distância ou antes da cirurgia para diminuir. Por isso que hoje câncer é uma discussão multidisciplinar, tem que ser feita em fórum de discussão multidisciplinar, participando todos os especialistas, para que as 3 disciplinas básicas de tratamento, que é cirurgia, os tratamentos medicamentosos, hoje não fala quimioterapia, né? Medicamentoso, é quimio, é imunoterapia, alvo, tudo que o Fernando mostrou, cirurgia e radioterapia, né? A qualidade, como você para você, da entrega da radiação é muito importante para ter um desfecho. Eu posso estragar muito um desfecho no paciente. Recentemente, saiu um estudo de imunoterapia para câncer de colo uterino, o Keynote 18, fatalmente vai ser uma mudança de prática, porque melhorou em 30% a curabilidade do câncer de colo uterino avançado, e o estudo foi feito com uma radioterapia de altíssima tecnologia, com MRT e com bracterapia 3D. Se eu faço uma má radioterapia, talvez o benefício da imuno não tivesse sido tão boa, porque eu estrago o desfecho. Se eu não fiz uma radioterapia bem feita, o paciente recai da doença e pode ter uma complicação, ainda mais se está usando uma droga associada. A inteligência de software nos acessórios adequados permite, então, que hoje seja seguro e eficaz em várias situações. O MRT, como mostrei para vocês, foi o maior avanço em termos de entrega de radiação concentrada e é guiada por imagem. Aquela imagem que eu faço na hora foi o maior avanço em termos de segurança na hora que eu entregar aquilo que eu planejei. Obrigado. Essas informações que eu passava a dividir com vocês. Questão de acesso à radioterapia é o mesmo problema de todas as especialidades. Falta equipamento, falta serviço no SUS, a privada um pouco de materialidade, mas também uma série de dificuldades. Estou aberto para esse tipo de discussão, que ela é bem longa, né? Obrigado, gente. Eu estou com medo aqui do microfone. Bom, gente, se alguém tiver uma pergunta aí pela plateia, traz aqui para mim. Eu tenho uma aqui para você, Clóvis. Então, ó, tem gente perguntando aqui, né, com relação à carência de patologistas no cenário nacional. Houve alguma mudança para melhor ou para pior no último ano? Não. Não houve nenhuma mudança nos últimos anos. Nós estamos trabalhando toda com essa problemática desde 2016, quando eu assumi a primeira vez a sociedade. Aí eu fiquei 4 anos, a Kátia ficou 3 anos e eu voltei depois à presidência da sociedade. Então, a gente tem feito esse trabalho junto ao governo federal desde 2016. A gente não tem visto uma melhora. Pelo contrário, com a pandemia, que foi terrível para toda a população mundial, por todos os serviços, houve uma piora, inclusive nos serviços de patologia. Nós tivemos no início ali uma paralisação total e esse sucateamento dos serviços, eles continuaram. Então, os equipamentos eles vão ficando velhos. E já eram velhos, são desatualizados e não são repostos, na sua grande maioria dos hospitais públicos. Então, a gente não está vendo uma melhoria nos últimos anos desse problema. Então, a gente vê essa necessidade, aquilo que eu falei, a gente não pode estar com 1,4 patologistas por 100 mil habitantes. A gente necessita de mais patologistas, nós precisamos melhorar a formação. Não é só formar, é melhorar a formação. O patologista tem que ter o acesso às técnicas modernas de diagnóstico, imunistoquímica, patologia molecular, estar num ambiente que proporcione a ele um bom tratamento, um bom treinamento para ele poder dar um bom diagnóstico para ajudar, especialmente o paciente que precisa de um bom diagnóstico para, sim, ter um bom tratamento, para fazer uma cirurgia, fazer uma radioterapia, ou fazer a quimioterapia ou a imunoterapia, o que for necessário para ele. Só que tudo isso vai depender de quê? Do diagnóstico. E se nós não tivermos uma quantidade suficiente de patologistas, nós vamos demorar o diagnóstico. Aquilo que o TCU lá observou em 2019, 61 dias para um diagnóstico de câncer de mama, em média, no Brasil. Isso foi apurado. Foi dado 6 meses para uma melhora, o TCU deu, só que veio pandemia e tudo se esqueceu, né? Como até perguntaram para mim no intervalo, o que eu achava da lei dos 30 dias, a lei dos 60 dias. Leis bonitas, né? Ficam bonitas na parede. Só na parede. Efetividade, gente. Infelizmente, a gente lida num país onde nós temos uma grande quantidade de leis, as quais não são
aplicadas. Agora a gente tem uma política nova de prevenção e diagnóstico de câncer, onde a patologia não entrou na discussão. A Sociedade Brasileira de Patologia não foi convidada para participar dessa discussão. Como que nós vamos trabalhar em política pública sem um dos atores? É bonito no papel, é mais uma lei que vai ficar e não vai acontecer. Então, como a Lu falou, a gente está desde o início nos fóruns da Oncoguia e a gente vê essa total necessidade de a gente estar trabalhando junto. A gente tentou tirar a patologia do porão e trazer a patologia aqui junto com o terceiro setor para mostrar a real importância da patologia e a real importância de um bom diagnóstico para ajudar os pacientes. Eu agradeço muito aí a Lu e a toda a turma da Oncoguia que dá a gente a possibilidade de a gente poder discutir isso aí. Vou fazer 2 perguntas, pode ser, para a mesa aqui? Acho que tem uma que vai ser interessante, apesar de ser um caso pessoal, acho que de uma paciente da plateia, vai ser bacana para ver um pouco até a riqueza da interdisciplinariedade, tá bom? Assim, ó, ela pergunta o seguinte: trata o câncer de mama luminal A com metástase óssea. Há possibilidade de cirurgia para metástase na região T9, T10, T11 e bacia, ou a radioterapia ajuda também? Então, agora os 3 podem falar. Essas situações, em geral, são tratadas de 2 formas. A cirurgia não entra, a não ser que há um risco sério, ou houve uma fratura com um fragmento ósseo para dentro do corpo vertebral, do canal pendular, precisa de cirurgia para descomprimir. Para evitar que isso aconteça, ou é um tratamento sistêmico, mais os que são drogas que fortalecem o osso, e a radioterapia. A indicação de radioterapia nessa situação são em 2. Quando tem a dor da metástase óssea, que não melhora com a medicação, ou que tem risco de fratura. Então, geralmente, quando tem comprimento de corpo vertebral, a gente favorece logo a radioterapia para que não ocorra esse desfecho. Fernando, então, ó, você mencionou a importância da microbiota no andamento do tratamento. Sabemos que as medicações como químio prejudicam a flora. Nesse caso, um transplante fecal pode ajudar? Essa questão da microbiota ainda é exploratória. A gente precisa de estudos que nos tragam mais informação a respeito disso. Mas uma saída para equilibrar a microbiota e, na verdade, manipulá-la, o transplante fecal era recomendado, foi discutido e estudado no passado, mas hoje a gente talvez tenha formas mais, eu diria, facilitadas de manipular os probióticos, né, especificamente. Mas isso ainda não é regular, está sendo explorado. Acho que a gente precisa de mais dados ainda para tornar isso uma forma e uma condição de tratamento para larga escala, né? Então, para encerrar, doutor Rodrigo, como médico e como pessoa, emocionalmente, isso aqui foi profunda para você, como se sente não podendo oferecer cirurgias mais avançadas para os pacientes de hospital de base do SUS? Eu me sinto igual o paciente, desamparado, né? Muitas vezes. A gente tem que entender que o profissional que lida com oncologia, né, a gente tem treinamento para isso. Na verdade, quem dá isso, na maioria das vezes, né, na nossa geração, quem deu esse treinamento para a gente foi a vida, né, porque a gente não tinha isso metodizado, né, como entregar má notícia. A gente não estudava isso nas nossas formações. Toda vez que a gente entrega uma má notícia, que a gente dá uma má notícia, é um pedacinho da gente que vai junto. Isso não é demagogia, tá, pessoal? Não é à toa que burnout, depressão e todas essas enfermidades, né, e sofrimentos emocionais, psicológicos, psiquiátricos acompanham muito de perto, né, as especialidades que lidam com a oncologia, todas elas. Mas é frustrante. E quando a gente olha, sob o ponto de vista emocional como pessoa, com certeza isso é responsável por vários dos cabelos brancos da minha barba, né, das crises hipertensivas que eu já tive, né, dos quase infartos que eu já tive. Quando a gente olha profissionalmente, isso é um dos principais responsáveis pela dificuldade de se fixar profissionais no serviço público de saúde. Notem que a principal dificuldade para se fixar profissional, isso na maioria, em qualquer não, mas na maioria das especialidades,
quando a gente faz estudos entre os nossos membros, a maior dificuldade de um profissional ficar num serviço público é a dificuldade de estrutura, a dificuldade de fornecer ao paciente, de entregar ao paciente aquilo que ele sabe fazer. Não é salário, não é, entendeu? A grande maioria das justificativas para não se trabalhar no SUS é a falta de estrutura, de condição de trabalho, né? Esse estudo, se não me engano, a Oncologia Clínica fez também entre os membros dela, e foi a principal causa citada. Dentro da cirurgia, a gente tem alguns estudos mostrando isso também. Isso não é só no Brasil, isso, né, em outros lugares onde nós temos esse tipo de convivência, né, da medicina socializada. Então, isso talvez seja uma estratégia que tenha que ser trabalhada também nessa nova lei. A gente tem que começar a cuidar dos cuidadores. A gente está esquecendo os profissionais de saúde, a gente está esquecendo as famílias, muitas vezes, a gente esquece os cuidados paliativos, a gente esquece que a doença é da família, não é só do paciente, né? A família adoece, né? O núcleo familiar adoece, aquele núcleo social, os amigos adoecem junto, né? A gente tem que, hoje, com a internet, isso fica muito mais alargado, a gente expande as fronteiras desse sofrimento, porque você tem muito mais contato de forma muito mais fácil e rápida com o sofrimento pessoal das pessoas, as pessoas estão se expondo mais, né? Isso está saindo dos quartos, dos consultórios, né? Dos quartos de hospital, dos quartos de casa, né? As pessoas estão vivenciando mais isso. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim, mas, sem dúvida, como pessoa e como profissional, a cada vez que você não consegue oferecer, por questões de diagnóstico, demorou 2 meses para entregar um resultado de biópsia em Brasília, falando da capital federal, né? 2 meses, não estou falando do interior, né? 2 meses para entregar um resultado de biópsia. Muitas vezes o paciente perde a oportunidade de fazer um tratamento que iria aumentar muito a chance de cura dele, como adjuvância, ou seja, um tratamento depois da cirurgia, né? Toda vez que a gente entende isso, que a gente percebe isso, a gente liga aquele modo: eu vou fazer o melhor que eu consigo, não o melhor que eu posso. E toda vez que a gente liga essa chavezinha, um pedacinho da gente morre. Isso aí é verdade, Rodrigo. Eu até vou dar um depoimento de um caso que aconteceu com a gente, comigo agora, há poucos meses. Chegou um funcionário meu lá do Rio, e disse: doutor, pode me ajudar numa coisa? Eu disse: claro, vamos ali na sala conversar. Eu estou com minha mulher, ele disse, 35, 36 anos, com câncer de mama, ele está tudo ulcerado, já faz 9, 10 meses que saiu o resultado, demorou 6, 7 meses para conseguir fazer o resultado. Eu não sabia, não conhecia ela. No Rio de Janeiro, ex-capital federal do Brasil, acompanhando em UPA, e não tinha conseguido ainda o encaminhamento para um serviço de oncologia. Com 9 meses já com o diagnóstico, sem ter acompanhamento. Eu falei lá no INCA, a gente conseguiu encaminhar ela, só que já era bem tarde, ela já faleceu. Então, só para vocês verem o absurdo que a gente passa nesse Brasil, aonde aquilo que você já falou, Lu, o meu SUS não é igual ao seu SUS. Ela teve o azar de ter um CEP errado, e isso determinou a vida dela. Se ela tivesse um CEP melhor, talvez ela estaria tratada. Isso é um absurdo, gente. Nós estamos falando em 2024, uma pessoa de 30 e poucos anos morrer porque não teve acesso ao SUS numa cidade que tem uma quantidade enorme de hospitais federais, que nós temos o Instituto Nacional do Câncer, e ela não foi referenciada para um serviço de oncologia. Ela tinha um diagnóstico que ela fez particular, porque no SUS ela não conseguiu também fazer esse diagnóstico, e não conseguiu ser atendida para um tratamento. Isso, realmente, isso que a gente fala, isso aí que o Rodrigo falou, isso frustra a gente. Isso realmente é aquilo que faz a gente repensar várias coisas e ver que tem uma coisa muito errada. E a gente tem que mudar isso aí. Por isso que a gente está aqui, apoiando a Oncoguia, esse trabalho fantástico que vocês fazem para uma mudança do tratamento, do diagnóstico no câncer no Brasil. Obrigada, doutor Clóvis. Gente, acho que quero agradecer demais a cada um de vocês que está aqui com a gente, né, firme e forte. A gente começou o nosso dia
né, com a abertura de que câncer é um problema de todos nós, né? Está todo mundo aqui assinando embaixo hoje no nosso bottom, e a gente está encerrando de novo o dia. Acho que de verdade com as 5 principais sociedades, eu vou me inserir aqui, né, talvez representando todas as sociedades multi, né, que hoje o paciente ser acompanhado também, e que é dessa forma que a gente acredita que tem que ser. Então, muito obrigada. Tá? A gente tem um bate-encontro amanhã, a partir das 8h30, para quem quiser tomar café. Às 9h a gente começa o nosso segundo dia do fórum. E vão para casa, descansem, e amanhã a gente se encontra. E, aos nossos convidados, muito obrigada. Muito obrigada.